Achou da glória? Está vendo? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até... Amém? Igreja, quando eu falei que o tema, ainda que não queiram, Deus fará, é porque alguns, em nome de Jesus, teólogos liberais, eles não acreditam nesse livro. Eles não acreditam que Jonas, louvado seja Deus, foi um escritor desse livro. E eles, na teologia deles, os liberais, eles assumem veementemente que isso foi uma lenda. E nós temos como comprovar que não, biblicamente. Eles querem dizer que esse fato aconteceu no século 3, mas a Bíblia vai nos dar, em nome de Jesus, certeza que aconteceu no século 8, porque o próprio Jonas, ele era contemporâneo do profeta Oséias, louvado seja Deus, e também do profeta Amós. E não só neste livro que leva em título o teu nome, tem outro livro também no Antigo Testamento que nós vamos ver falar de Jonas. E não obstante a isso, no livro de Mateus, o próprio Jesus, ele fala sobre Jonas. Os liberais, eles entendem, em nome de Jesus, que essa situação de Jonas ser engolido por um peixe, e ao terceiro dia o peixe pôr ele para fora, é uma coisa inaceitável. Mas quando Deus quer, é assim. É naquilo que você não acredita que Deus faz o milagre acontecer. E eles, em nome de Jesus, de maneira nenhuma creem em milagres. Eu já vi muitos pregadores, assim como nós, usar como tema dessa pregação tão somente a teimosia de Jonas, como também o falar do grande peixe. Mas o que nós vamos ter, em nome de Jesus, de entendimento em todo o contexto no livro de Jonas, é que quem opera o milagre é Deus, não é o peixe, não é Jonas. Jonas é o único profeta em toda a Bíblia que profetiza aquilo que não queria que acontecesse, porque Jonas não aceitava a situação, porque Jonas, ele era um profeta nacionalista. E nós vamos ver nos tempos de Jeroboão. Abre aí em 2 Reis, em nome de Jesus, volta um pouco a Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 12, número 14, versículo de número 23. Olha de onde surgiu Jonas, filho de Amitai. A Bíblia vai dizer assim, no versículo 23, capítulo 14, 2 Reis: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. O que aconteceu é que naquela época, e o livro de Amós, no capítulo 1, ele já vai falar, Jeroboão fez crescer de maneira sobrenatural a vida financeira em Israel.
nem os assírios, que era tido como grande potência, não superava aquilo que Jeroboão fez em Israel. Mas entretanto, quem era rico ficava mais rico, e os juízes negociavam sentenças com os ricos e os pobres, e as pessoas pagavam preço. Nessa época se levanta, louvado seja Deus, Jonas, e profetiza contra essa situação. E ele é conhecido nesta época e não neste livro. É por isso que dá-se a entender, porque ele era nacionalista. Ele sabia que os assírios, na capital dos assírios, ou seja, em Nínive, eles iriam por tudo a perder. Na visão de Jonas era essa. Era por isso que ele não queria que aquele povo alcançasse de Deus a misericórdia. Mas as coisas não acontecem como o homem quer. As coisas não acontecem muitas vezes como eu quero. Eu queria tanta coisa diferente, e Deus faz tanta coisa de uma maneira da qual eu não entendo. Mas assim é Deus, e assim sempre será. Então o que acontece? Os teólogos liberais, eles não aceitam esse livro de Jonas de jeito nenhum. E nós vamos ver que esse livro ele tem ênfase quando o próprio Cristo ele dá, em nome de Jesus, exemplo de Jonas. Mas não por Jonas nós vamos ver, porque Jesus fala isso. E o que nós temos que entender, quando Deus quer, Ele faz. Mas não depende de Deus, e no decorrer de todo o nosso propósito ou da nossa campanha, Deus ele vai falar como Ele quer que eu e você estejamos para Ele. Como é que Ele quer que eu e você fiquemos para Ele. E Deus ele entende que o meu e teu coração, assim como um dos israelitas naquela época, eram apostatados da fé. Por quê? Porque neles, espera aqui pastora, neles haviam um entendimento do qual o próprio Jeroboão colocou no coração do povo naquela época, conduzindo o povo ao pecado, induzindo o povo a fazer o mal. Mas quando um profeta se levanta em uma nação, aquela nação não ouve a voz do profeta, mas ela ouve a voz de Deus. E o que é que tocou o coração de Jonas? Ele disse: eu abri a boca em Nínive, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço que Ele vai abrir o coração e Ele vai perdoar aquele povo. Jonas não fugiu da presença de Deus com medo da ira de Deus, mas ele fugiu da presença de Deus porque ele conhecia a misericórdia que Deus tinha no coração. Ele sabia, se aquele povo se arrependesse, Deus ia usar de misericórdia. E Deus faz algo tremendo. Ele pega em Jope ali um barco, uma embarcação, e ele vai para um lugar completamente diferente de Nínive, para Tarsis. E Deus levanta, primeiro milagre de Deus, que os teólogos liberais não acreditam. Deus levanta uma grande tempestade, a ponto de aqueles homens que seguiam outros deuses ficaram ali: o que é que está acontecendo? Isso é uma ira do Deus. E começaram a perguntar: é o seu, e Jonas estava dormindo. E quando eles vão até Jonas, eles lançam sorte e cai sobre Jonas. Quem é você? Jonas era galileu. Jonas nasceu em Nazaré, ali 7 quilômetros de Zebulon, se não me falha a memória. E ele sabia o Deus que ele servia. Sabe qual é o nosso mal? É porque nós não sabemos o Deus que nós servimos. Se você entendesse o que Deus pode fazer pela sua vida, você buscaria Ele de manhã, encontraria Ele meio-dia, conversaria com Ele à tarde, e antes de dormir você não dormiria sem falar com Ele. Porque esse Deus que nós servimos, Ele pode mudar natureza, Ele pode fender as rochas, Ele pode soprar o vento, Ele pode trazer tempestade, Ele pode ressuscitar o morto, Ele pode fazer tudo isso acontecer. Mas tudo isso de Deus ainda não é o melhor. Alguém aqui sabe qual é o melhor de Deus?
que mesmo eu e você sendo pecadores, Ele tem misericórdia de nós. É que mesmo eu e você sendo falhos, Ele não nos olha com o olhar de um julgador, com um olhar de condenação, mas Ele nos olha com um olhar de libertação. O que Jonas não entendia, e Jonas achava que Deus era o Deus dos hebreus, ele não entendia que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele vem tanto para os bons como para os maus. E quando Deus chama ele e diz: veio a palavra do Senhor, em todo o contexto de Jonas, quem fala é Deus. E quando esses homens, teólogos liberais, eles começam a confrontar essa palavra, e alguns teólogos renomados até se associam a eles, a esse pensamento, indigna o coração de Deus. Agostinho e Lutero, eles entendem essa posição de Jonas ser um livro histórico, ser um livro aonde, em nome de Jesus, um dos maiores de milagres de Deus acontece na vida de um homem natural. Em um país aí que não me lembro a memória, não me lembro agora na memória, teve um caso parecido com o de Jonas, que uma baleia gigante bateu na embarcação, o cidadão caiu e ele foi engolido por aquela baleia e ficou também durante 3 dias. E resgataram aquele homem. Aquele homem ainda viveu 18 anos, ficou com algumas sequelas, o corpo dele ficou escamado, mas ele conseguiu ainda viver 18 anos. Então, o que esses homens não entendiam e não compreendiam e não compreenderão nunca, é que o meu Deus e o teu Deus, Ele pode fazer uma cirurgia na gente, sem precisar anestesia, sem precisar de agulha, sem precisar fazer faculdade, sem precisar de nenhum remédio, porque Ele conhece o nosso corpo por dentro, Ele conhece o nosso corpo por fora. É Ele que faz, em nome de Jesus, limitação entre nós e Ele, para que o diabo não venha tentar com nossa vida e venha ter êxito. Então, quando ele se levanta lá em Reis, e durante 41 anos reinou Jeroboão, a Bíblia vai dizer que estava em uma elevação terrível, grandiosa, mas o povo estava se apostatando da fé, estava pecando, e ele se levanta contra aquele povo. Então, por esse motivo, ele defendendo ali a nação dele, de cair num pecado, conhecendo o Deus que ele servia, é que ele não entendia a posição de Deus. Sabe quem eram os assírios, igreja? Ele tocava fogo na pessoa viva. Eles chegavam a arrancar cabeças de pessoas e deixar assim, ó, no arraial de guerra, uma do lado da outra, como um troféu, para mostrar aos seus oponentes quem eram os assírios. Eram povos maus, mas Deus não olha desta forma. Deus não olha com um olhar condenatório, mas Ele olha com um olhar de absolvição. Ei, para mim e para você ainda há, em nome de Jesus, um momento de cura, um momento de libertação, um momento de transformação, um momento onde Ele pode mudar a minha e a sua história. O que aconteceu? Jeroboão colocou Israel no apogeu, lá em cima, e colocou de uma forma tremenda. Então, muitas vezes, quando a gente está por cima, a gente não entende que mesmo a gente estando por cima, seja em que local for nessa terra, sempre vamos estar debaixo de Deus, porque nós nunca vamos conseguir chegar aonde Ele está, se não for por aceitar Jesus e por ser batizado nas águas, mas ainda assim como filhos, como alguns pregadores usam, como hóspede da sua casa. Então o que aconteceu? Jonas não aceitava, com medo daquele povo se levantar outra vez, os assírios, contra o povo de Israel.
E ele achava que isso iria acontecer. Aonde foi que Deus trabalhou errado na Bíblia, em alguma vez, em algum momento, em algum termo bíblico, que Deus fez algo que deu errado? Porque quando Deus ele criou lá em Gênesis o homem, após ele ter criado toda a terra, o erro veio da mulher. Eu falo homem gênero, Eva e Adão e Eva. Quem errou não foi Deus, quem errou foram Eva, foi Adão. Quando Deus ali, a terra começa a entrar no seu estado de população, quem errou foram povos, não Deus. Deus fez a arca, pôs Noé e a família dentro, e fez um novo povo. Então Deus nunca fez nada para que desse errado. O que Deus fez foi em mim e você um desejo de nós podermos ter um livre-arbítrio de escolher o que nós queremos ou o que nós não queremos. E Deus não olhou o querer de Jonas, Deus não olhou o que pensava Jonas. Deus queria salvar os ninivitas. E quando ele passa um dia, era 3 dias do caminhar, e ele dizia uma única pregação: arrependei-vos, daqui a 40 dias Nínive será subvertida. Só isso, pregando com raiva, com ira. Mas o que ele não entendia é que ele falava, mas quem descia o poder era Deus. O que ele não entendia é que ele estava fazendo, mas quem operava era Deus. E durante um dia ele entrou na cidade e dizia: durante 40 dias Deus vai destruir toda essa cidade. Por quê? Porque o pecado, a malícia daquele lugar já tinha chegado às narinas de Deus. E quando Jesus ele fala aos fariseus, vai lá para Mateus, em nome de Jesus, capítulo 12. Vem Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo número 12, versículo de número 38. Olha o que Jesus, o próprio Jesus fala a alguns escribas e fariseus. Então, alguns dos escribas, dos fariseus, tomaram a palavra dizendo: mestre, quando fala tomaram a palavra, eu entendo como interrompeu Jesus no seu discurso, pregando para aquele povo. Aí eles levantam: mestre, Rabi, e diz assim: queremos ver da tua parte um sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas estava 3 dias ou 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Assim como Jonas ficou com o que Jesus queria dizer, Jesus dá em nome de Jesus, sabe, ênfase a essa história. Não é um conto de fadas, não é uma lenda como diz os teólogos liberais. Ele diz: assim como foi Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou de um peixe grande, assim o Filho do Homem, ele vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao 3º dia, não do ventre da baleia, mas lá em nome de Jesus, do lugar que homem nenhum pode sair, que é da morte, onde o espírito da morte abraçou, ele sai, ele reina e ele é glorificado. Então não importa o que você pensa, não importa o que nós pensamos, quando Jesus ele quer salvar, ele salva. Interessante, eu vou deixar isso para o nosso último dia. Jesus ele termina só no livro de, se não me falha a memória, de Jonas e de Oséias, que Jesus termina com uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta que na mente de muitas pessoas não faz sentido, mas ele já tem a resposta para aquela pergunta. E ele faz uma pergunta da qual coloca no coração de Jonas, ou seja, uma certeza de que ele é Deus.
e que Ele pode fazer tudo quanto Ele quer. Ele diz assim: não é eu vou ler, de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita, louvado seja Deus, da esquerda, e também muitos animais. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Pessoas que fora de uma visão espiritual sem entendimento, sabe, Wagner? Pessoas que, como nos dias de hoje, estão até dentro da igreja, Messias, mas não têm entendimento da palavra. A palavra não veio para ser lida, a palavra não veio só para ser pregoada. A palavra ela veio para ser ouvida, e a palavra ela veio para ser administrada através das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que isso que nós estamos fazendo, o rei de Nínive ordenou a toda a nação que pusesse sobre si isso. Nós vamos ler, louvado seja Deus, no decorrer da pregação, da campanha, e nós vamos ver como é que Deus trabalha. Deus ali em uma única palavra, eu não vou dizer Jonas, mas o próprio Deus, ele entrou naquela cidade e converteu o coração daquele rei, e através daquele rei, ele converteu o coração do reino e de toda a nação. Quem é você diante de Deus? É Jonas ou é o rei dos ninivitas? O que é que você pensa de Deus? O que você quer da vida? Porque você não gosta de fulano, não quer que Deus opere maravilhas? Eu não gosto de fulano não, se depender de mim, ele se extrapola lá. Você acha que Deus se alegra com isso? Você acha que Deus pensa como você pensa? Você acha que Deus vai agir conforme a sua vontade? Deus ele não age conforme a nossa vontade. Deus ele age conforme o seu entendimento. E Deus sabe o que é bom para mim, e Deus sabe o que é bom para você. E aquilo não foi só bom para o povo de Nínive ou os assírios, mas sim também para o coração de Jonas. E o nosso mal o tempo todo, sabe qual é? Vou falar com a doutora Rosana. O nosso mal o tempo todo, sabe o que é? É que nós pensamos com o nosso pensamento, e muitas vezes agimos com o nosso coração, alogrado ao nosso pensamento maquiavélico, malicioso, perverso. Mas Deus ele não age assim. Deus ele é amor o tempo todo, igreja. Deus ele salva um pecador, por mais miserável que ele seja, por mais transgressor que ele seja, porque Deus não nos olha como um pecador, mas Deus, assim como Jesus próprio classifica, ele nos vê como doentes, necessitados de uma medicina que no mundo não há, sabe, de um remédio que ser humano nenhum aprendeu ainda a ter em si, que é dito pelo próprio apóstolo Paulo em capítulos 13 de 1 carta que ele escreve a Coríntios. Você pode ter o dom de transportar montanhas, você pode ser o melhor pregador do mundo, você pode ser o homem mais rico do mundo, abençoar, mas se você não tiver amor, o que é que estava acontecendo com Jonas? O que é que estava acontecendo com Jonas? Na teologia, um ortodoxo, mas na ação, um herege. Entendia do que Deus queria, do que Deus podia fazer, mas agia como mundano, querendo agir com as próprias mãos. Então que nós comecemos esse propósito, em primeira instância, a respeitar os limites dos outros. Não adianta a gente pôr o saco, não adianta a gente querer se humilhar para Deus e não respeitar o nosso próximo. Como o próprio Jesus fala, quem é o teu próximo? É aquele que está mais próximo de você? É aquele que te bajula? É aquele que faz a tua vontade? Ou o teu próximo é aquele que, de vez em quando, está chutando o teu calcanhar, está pisando em teu pé, está te dizendo coisas que você não quer ouvir? Esse que é o teu próximo, é esse que você deve amar. São os que lhe perseguem, são os que muitas vezes você está ali na sua paz, ele traz uma perturbação sobre a sua cabeça e você não quer entender
que Deus, Ele ama aquele próximo também. Ainda que ele te persiga, ainda que ele te maltrate, ainda que ele te calunie, ainda que ele tire a tua paz, Deus, Ele ama também. E era isso que Deus estava dizendo a Jonas: Jonas, tu não me entendes, eu sou amor, eu não ajo com emoção, eu ajo com a razão, e eu entendo que na minha razão, todos quantos se arrependerem do seu mal serão salvos. Não importa a situação que esteja, não importa o que ele está operando agora, o que importa é que para mim, Jonas, para você é um oponente, mas para mim é uma alma. O primeiro passo para nós conseguirmos o nosso objetivo é a gente, antes de vestir isso, é a gente entender que aquele que você não gosta, Deus ama. Que aquele que você despreza, Deus deu o filho por ele. Que aquele que muitas vezes você passa de largo, isso é de longe, para não falar, Deus está acompanhando ele de dia e de noite. Então não cabe a mim e a você querer julgar ninguém, porque o que você quer para você, Deus também quer para o teu inimigo. O que você quer alcançar, Deus quer que também seja alcançado pelo teu inimigo. Então não adianta o propósito, não adianta as vestes de saco, se a gente não se converter e não entender verdadeiramente que Jesus, Ele amou o mundo de tal maneira, através do teu próprio Pai, que se deu naquela cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não morresse, não perecesse, mas que tivesse uma longa vida, uma vida eterna com Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga: eu quero que você tenha essa vida com Deus. Acorda esses irmãos que estão dormindo aí, diga: vá dormir em casa, diga: vão dormir em casa, diga: eu quero que você tenha essa vida com Deus. Diga: eu quero que você tenha essa eternidade com Deus. Diga: eu posso até não te entender, eu posso até não gostar de você, mas Jesus te ama. Então, quando a gente pensar assim, a gente vai ganhar mais com Deus, a gente vai crescer mais com Deus, a gente vai entender mais de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.